Alô, som? Fala pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tava dizendo aqui que a conexão não tava tão boa. Vamos ver aqui. Cadê seu Conradão? Cadê ele? Cadê o cara monstruoso? Hoje eu vou fazer todas as perguntas que eu quero sobre China. Não adianta nem vocês falarem nada. Vamos lá. Cadê seu Conrado? Eu preciso de uma mensagem aqui dele. Alguém já viu aqui? Mensagem dele no... Vocês gostaram da live com o tio Uli? Ai, ai. Tiveram algumas coisas polêmicas, né? O pessoal não gosta muito de ouvir, mas também gosto de falar. Não sei o que aconteceu, eu não sei porque a conexão não tá tão boa. Não é possível que seja ruim. Da internet grande pra caramba aqui. Deixa eu mudar de conexão. E agora, como é que tá? Tá muito lento? Ou não? Cadê o Conrado? Conrado ainda não tá aqui. E aí? Cadê ele? Alguém chama o Conrado aí, pelo amor de Deus. Manda um aviãozinho pra ele. Manda o avião, manda o avião. Manda avião. Aí, chegou. Vai chegar. Masali! Mazar! Como é que tu tá, meu? Eu não tô te vendo, não tô te vendo. Tá só aguardando aqui. Você não apareceu ainda. Tá, mas olha só, se tu tá me ouvindo, eu vou te dar um conselho. Sai, fecha o teu Instagram, começa todo de novo, que daí ele volta full. Agora eu tô te vendo. Não, então eu voltei. Tá me vendo Voltou, 100%? voltou. Ah, que beleza, que beleza. É que essa, Cara, teu Instagram é sempre cheio de gente aí, fica difícil, né, cara? Pega cara. esses réis mortais aí pra falar contigo, né, meu? Olha se eu tenho uma água dessa, vai, ó. Meus canequinhos aqui, ó. Querido, mas a minha aguinha, querido, é só. Isso aqui é pobre que compra uma garrafa bonita pra encher d'água e guardar na geladeira. Não vai atrás. Tu acha que eu vou abrir Tu acha que eu tomo uma voz por dia, pô? Tu sabe, cara, que voz, né? Voz que se fala, né? Voz em norueguês significa fonte. Então, É qualquer mesmo? fonte. Sim, meu, qualquer água da Noruega que tu toma na torneira é essa mesma água que tá aqui dentro. Eles é mesma. Você É vê, sério, a gente tá é mesma pagando água só de pra ser gelo. chique. Só pra ser chique. Não, mas eu quero me exibir antes de mais nada aqui, cara. Eu vi tu falando do Vida na Sarjeta, né? Do Darren Paul, né, cara? Uhum. E eu quero te mostrar umas coisas aqui que tu Eu vai tenho ficar. esse aqui. Não, tu vai ficar brabo, cara. Olha só, esse aqui, meu. O nome do. Sabe que o Theodore Darren Paul é um pseudônimo do Anthony Isso, Daniels, né? Que isso, ele é do um Anthony psiquiatra. Daniels. E aqui, ó, aqui ele agradecendo, cara, por uma janta maravilhosa que a Ah, gente teve no dia anterior, brother. Tá putz, louco? aqui. Não, Cara, né? cara, ó, presta Fala, atenção. fala, 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 fala. Os caras do meu mercado, a galera do marketing, essas coisas, os caras acham que eu tenho inveja de dinheiro. Os caras acham que chega lá com a Mercedes, chega lá com. Eu tô me fudendo pra isso. Eu tenho inveja disso aí que você mostrou. Eu ganhei uma. Eu ganhei uma coleção rara do Chesterton. Cara, de presente de um padre. Eu falei, meu, isso é Sim. tesouro. Uma Tesouro, né, cara? assinatura é um tesouro. O resto é Tesouro, tesouro. bobagem. Não, cara, olha aqui, meu. Não, vou te mostrar uma outra aqui, então, ó. Aqui é o e-mail dele, deixa eu estar falando em cima aqui, ó. É ele me convidando para jantar com ele em Paris lá, meu, que ele tava num projeto de um livro novo e alguém tinha que fazer a capa das fotos. Cara, Tá, você. Não, você tem o fala sério. networking. Você tem o networking mais roubado do mundo, né? Não existe Não, ninguém que tenha esse networking. até o Ícaro tá no meu network, cara. Olha que loucura. E você vai andando e você vai conhecendo as pessoas. Mas eu acho que essa é a grande mágica da vida, né, Ícaro? A gente saber trocar as marchas, né?
saber. É mesmo que eu ser amigo do Anthony Daniels, né? Do Theodore Davenport, ter papo com ele e falar bem com o porteiro, falar bem com todas as pessoas, né? Às vezes essa troca de marcha na vida que é um grande diferencial existencial, né, brother? Cara, eu vou admitir que eu fui um pouco egoísta te chamando hoje, porque eu quero sugar o seu conhecimento hoje aqui. Cara, eu tô à tua disposição. Né? Amanhã eu tô no Fórum da Liberdade. Eu tava aqui estudando, porque amanhã eu tenho meio-dia. Eu, o Alexandre Garcia e o Lotenberg, que é o presidente do Albert Einstein, nós vamos estar numa discussão ali, num debate ali de manhã, meio-dia. Então eu tava estudando aqui para não passar vergonha com os caras, né, meu? Cara, que bom, que bom. Não, que tá bem acompanhado amanhã. Seguinte, você sabe que eu tenho aquele ditado famoso, né? O foda-se o nióbio, que me faz ignorar 90% das coisas que acontecem no mundo para focar em 2 ou 3 ali que eu quero fazer. E o que eu faço? Eu elenco 2, 3 caras, que são os caras que eu sei que realmente são inteligentes, para me resumir tudo que tá acontecendo e que eu não consegui acompanhar. Você tá aqui hoje. Você que tá aqui hoje. Ah, eu cara, vou ter que trabalhar então. Me explica rapidinho o seguinte, cara. Panorama Brasil, Estados Unidos e China. O que está acontecendo em cada um desses 3 lugares hoje? Se quiser falar de Europa um pouquinho também. E aí, cara, achatamos a curva, o pior já passou, podemos retomar coisa, já tem Marco Polo querendo voltar, ou tá tudo fodido, a China tá saindo já melhor, não tá? Me explica isso daí que eu quero aprender hoje. Cara, vou te falar o seguinte, ó, a gente dá uma resposta pro Brasil, a gente ainda não sabe, tá? Eu vou tomar licença aqui para abrir na internet e pegar alguns dados, então, cara, para te passar uma coisa meio mais certa aí, porque a gente não pode ficar chutando com as pessoas, já que tá me chamando para dar informação aqui, tá? Vou pegar, dados do Brasil. Cara, deixa eu pegar os dados direto. Exatamente, tu pediu um panorama situacional do coronavírus no Brasil. Já tá. É que eu vou te mostrar agora. Então, ótimo, vamos lá. Aqui, cara, esse aqui é o panorama situacional coronavírus no Brasil. Pronto, do nosso Ministério da Saúde e Segurança, tá? O que a gente tinha até então, Ícaro, era uma previsão daquele Imperial College de Londres lá que dizia que os casos aqui que os casos do coronavírus teriam um R0 de 3, ou seja, a cada 3 dias a gente aumentaria 100% os casos, tá? O que a gente eu fiquei louco quando eu vi isso. Eu fiquei louco, eu falei, cara, a gente vai ter 100 mil contaminados até o fim do mês. Eu tava maluco. Não, nós vamos morrer, né, cara? Porque o problema que a gente tem então era números absurdos. E como a gente vai vendo, cara, aqui embaixo a gente tem uma timeline do que está existindo no Brasil, tá? Cara, se a gente for ver, tipo assim, ó, não leva muito em consideração a curva, porque, obviamente, nós somos num espaço muito pequenininho que pula do 0 para 20 mil, né? Então a variação não seria tão grande assim, cara. Mas observa aí, cara, o que eu quero que faça, como os números não estão subindo tão rapidamente, cara. Esses que são os últimos números, deixa eu pegar o final aqui para nós, que a gente está aqui em abril, tá? Olha só, cara, os números, cara, estão subindo na seguinte proporção, ó. A gente estava no dia 11 com 20 mil casos, tá? 20,7 mil casos. No dia 13, a gente estava com 23 mil casos e hoje a gente está com 25. Ou seja, está subindo menos de 10% aqui, Caro. Isso aqui a gente está falando no Brasil todo, tá? Está subindo menos de 10%, cara. E eles previam... Opa, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho que não voltou. E eles previam, cara, que ia subir 30% por dia. Ou seja, assim a gente a coisa está muito mais leve no Brasil do que nos outros lugares, Ricardo. Eu vou te mostrar mais dados aqui. Pergunta. Isso não está subindo porque o Brasil não tem teste nenhum e aí ninguém mede mesmo e vai a Deus dará, ou não está subindo mesmo? Não, mas olha só, assim, ó, às vezes eu até me expresso mal, às vezes eu digo, cara, isso aí pouco interessa. Mas não é que pouco interessa. O seguinte, ó, se a pessoa está infectada e ela não foi parar no hospital, é sinal que a doença não é grave. Tu entende? Se o cara não buscou recursos de saúde, não é grave. Então aqui o que interessa é a gente saber. E fora isso, e aqui a gente vai ter o crescimento dos casos e o crescimento das mortes, tá? Então a gente consegue comparar as pessoas que precisaram do sistema de saúde. Porque o problema da doença para nós aqui não é só a doença em si, mas é aquela questão que a gente tem que não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Isso que a gente está discutindo até então. Por isso que a gente está fazendo isolamento, por isso que a gente está fazendo toda essa série de medidas aí, que é parar para que os casos, as vagas que a gente tem nos hospitais não sejam exacerbados, para que a gente possa ter porque não tem atendimento.
não tem como esconder um cara que tá quase morrendo e ele vai pro hospital de qualquer jeito. Não tem como esconder Não, esse cara. não tem, entendeu? Então o que a gente está vendo no Brasil, cara? Tem duas situações, cara, que aquele estudo do Imperial College não levou em consideração. O primeiro deles é questão da temperatura, tá? Em ambientes quentes e úmidos, a doença se desenvolve menos. Então, se a gente for pegar alguns dados aqui, eu até posso. Deixa eu digitar aqui, procurar as cidades, só para mostrar. Eu gosto de mostrar informação que é para o pessoal enxergar, porque. Cara, minha luta aqui é sempre contra a desinformação e contra o Covid, tá? Então, trazer informações é a coisa melhor. Deixa eu botar. Capitais, só um pouquinho. Capitais com maior densidade demográfica do Brasil, tá? Pegar a lista de capitais que tem mais densidade demográfica. Vou pegar a lista de densidade demográfica do Wikipedia aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar. Isso aqui é importante para a gente enxergar, cara. Por quê? Porque eu quero fazer um comparativo com vocês. Tá? Olha aqui, ó. A gente tem, cara, nesse caso aqui, ó, deixa eu virar de novo. Aqui, ó, são as capitais que a gente tem mais densidade demográfica dentro do país. Porque esse é um ponto. Deixa eu voltar para mim aqui antes. Cara, esse é um ponto importante da gente comentar, tá? Densidade demográfica. Tu pode ver que os países que mais têm, os lugares que mais têm casos, são lugares onde as pessoas estão mais pertinho e se contagiam mais. Como exemplo, Milão, maior cidade da Europa, Madrid, maior cidade da Espanha, Paris, maior cidade da França, Nova York, maior cidade do mundo, quase, São Paulo, maior cidade do Brasil. Se nós compararmos as cidades que têm mais, com o número de casos confirmados, que é o que eu vou fazer agora aqui, ó. Nessa tabela aqui, ó, eu vou pedir para botar por ordem de casos confirmados, tá? Ó, aqui estão as cidades com o maior número de casos confirmados, tá? Se nós pegarmos essa tabela aqui e compararmos com as cidades, com as listas das capitais mais populosas do Brasil, né, que tem maior densidade demográfica, tu vai ver o seguinte, ó. A primeira, qual é que é? Fortaleza, né? Ó, o Ceará está aqui na nossa lista, é o terceiro. A segunda, São Paulo. São Paulo é o primeiro da nossa lista, né? Belo Horizonte é o terceiro, é o quinto da nossa lista. Pernambuco, Recife, é o quarto da nossa lista. O Rio de Janeiro é o quinto aqui, é o segundo da nossa lista. Então, como tu pode ver, até mesmo Paraná, tá? Botou Paraná aqui, ó. Curitiba é o sétimo da nossa lista. Então, como vocês podem ver aqui, quanto mais populosas as cidades, maior o número de casos. Mas eu vou fazer um comparativo agora para ver como as coisas estão diferentes dentro de cada município, tá? Nesse quadro do Brasil aqui, como eu já falei para ti, é um caso do país todo. Vamos pegar o estado do São Paulo, que é o estado mais afetado. Tá? Depois eu até posso comparar com o meu Rio Grande do Sul, que eu tenho dados mais específicos, que é melhor da gente entender como a coisa não está tão feia aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui violência e desemprego, aumento de dados Brasil. Essa é, inclusive, uma das minhas dúvidas, assim, porque eu olho para esses países, tá, os que estão castigados mesmo. Você olha a Itália. Esse vírus ele é altamente contagioso, né? Todo mundo fica dizendo isso. Olha, ele se espalha muito. Mas você olha a Itália, o mapa da Itália tá fudido lá em cima. Lá em cima. Embaixo tá ruim, mas por que não sai daquelas duas comunes? Aí você vê os Estados Unidos, tá fudido, mas Nova York tá um canhão. Aí você olha pra Espanha, por que fica aquele super pandemônio e o resto e não se espalha por tudo quanto é canto? Por causa da própria densidade demográfica. O que eu vou te mostrar agora aqui, quer ver? Ó, vou fazer uma análise do estado de São Paulo, tá? Eu tô pegando os casos de São Paulo aqui, tá? Cara, por exemplo, por que eu não pego a evolução dos casos? Porque a evolução dos casos de São Paulo, cara, ela é mal informada aqui. Por exemplo, eles não passam aqui por dado da coleta, eles passam por dia que volta os exames. Então a gente pula do 190 para o 45, do 45 e por isso que a gente tem uns picos também de segunda, de terça-feira, né? Aí que tá. Isso aí são erros, tá? Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, vou te pegar, por exemplo, aqui no meu estado, como é que funciona essa história, tá? Deixa eu pegar Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se eu boto aqui só um pouquinho que eu vou digitar e é capaz de já surgir para nós. No Rio Grande do Sul, cara, os dados são diferentes. Ó. A gente tem os dados mais específicos. Por exemplo, ó, a gente tem os dados confirmados por data da notificação. Ou seja, foi quando chegou e foi quando foi coletado o exame. Muito mais uniforme. Claro, e aí olha só, cara. A gente tem, por exemplo, a mudança nos últimos dias, do dia 8, pulou de 687 para 713 casos a mais, depois para 706, 6 casos a mais, 708, 2 casos a mais, 709, 1 caso a mais, e hoje 11 casos a mais. Ou seja, já estamos... Mas aí é o que eu te pergunto. Será que a gente já pode estar numa hipótese de estar já no teto dessa contaminação para descer? É isso que a gente tem que questionar. E até aí, Carol, tá vindo um dado... Eu já vou voltar para São Paulo, mas tem um dado muito interessante, que uma semana atrás eu falava... Qual era a solução que eu, Conrado, estava enxergando, tá? Eu vi o seguinte, cara.
O que a gente tem que saber? Como é que a gente sabe se a gente já está no máximo ou não? Como é que está? O que a gente deveria fazer? Na minha visão, a gente deveria pegar um grande número de testes, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, e testar pessoas que estão assintomáticas, as pessoas que não parecem que estão doentes. Para quê? Para a gente saber grandes problemas existenciais, sem grandes problemas do dia a dia. Então essa era a minha ideia. Isso eu falei nos stories há 10 dias atrás. Hoje a Faculdade Federal de Pelotas começou a fazer esse exame. Eles estão fazendo agora o exame exatamente dessas pessoas que estão assintomáticas, porque tem uma informação... Fala. Tem teste ou não tem teste? Porque tu não é tem teste, não tem teste. Tem teste? Tem teste. Não, eu fiz meu teste hoje. Meu resultado voltou. Eu fiz de manhã, voltou agora, tá? Tô até com a marca aqui no braço, aqui você pode ver do exame de sangue. Já saiu o resultado? Saiu já, eu tô negativo. Não tive. Então você não teve, né? Nem estou e nem tive. Foi os 2 testes que eu fiz hoje. Isso é o pior, né? O bom é que o cara já teve. Pior, cara, parece eu tava torcendo que eu tivesse tido. Pode se contaminar de novo ou não? Não, aí que tá. Isso aí não se tem certeza nenhuma. O que se tem são testes que muitas vezes deram negativo, porque às vezes pode dar um falso negativo, e aí depois, quando fizeram de novo, deu positivo de fato, as pessoas acharam que não tinha e retinham depois. E tiveram novamente depois, entendeu o ponto aqui? Cara, hoje é a live do... Ó, uma coisa interessante, as pessoas me perguntam assim, como é que você fala sobre tantas coisas? Vocês estão vendo ao vivo agora, 3 mil pessoas estão vendo ao vivo agora, exatamente como é o meu processo de aprendizado. Vocês vão ver o Ícaro calado e ele vai só fazendo pergunta. E tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Até eu me sentir satisfeito. O que aconteceu? Porque eu não vejo mais isso, né? O que aconteceu com aquelas previsões dos caras tipo Átila, que falavam em 1 milhão de mortos e a gente tem 200, sei lá, nem sei quantos mortos a gente tem. Cara, aí que tá, meu. O grande erro. Tu quer saber os dados do mundo ou eu te dou os dados do mundo agora aqui, tá? Deixa eu pegar. World Meters, coronavírus. Só um segundinho. Não deve ter 300 mil mortos no mundo. No mundo não, tem 126 mortos no mundo, total. Porra, 1.000 mortos. Aí, ó. Esses que são os dados do mundo. A gente tem 2 milhões de pessoas contaminadas e 126 mortos. Cara, mas isso aqui, né, é a Covid-19, né? Ou seja, uma doença que começou em dezembro do ano passado. Em 5 meses morreram isso. Ou seja, tu entende que esse número não é tão absurdo assim, cara? Em 5 meses morreram só isso. Se nós pegarmos, cara, nesse mesmo site, tá aqui, o World Meters, que é onde eu levo todas as informações, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos entrar no cômputo geral. Ele vai mostrar a quantidade de mortes que a gente tem de outras doenças. Deixa eu só parar aqui o meu tripé para ficar trancadinho aqui. Vocês podem ver com muita propriedade. Cara, saúde, tá? Doenças contagiosas quantas pessoas já morreram de doenças contagiosas esse ano? 3,7 milhões. Já morreram de todas as outras doenças contagiosas. 20 vezes mais. Cara, pessoas que morreram de gripe só esse ano. Gripe normal, tá? 139 mil, já matou mais que a Covid, tá? Pessoas, mortes de criança abaixo de 5 anos. 2,1 milhões. Aborto nem passa. Aborto nem passa que... Pulamos, tá? Vamos pular então. Vou botar o dedo aqui, tá? Pessoas, cara, que morreram por AIDS, 483 mil. Pessoas que morreram de câncer, 2,3 milhões. Pessoas que morreram de malária, 282 mil. Ou seja, olha o cigarrão. Olha o cigarrão. Mais que o do... cara. Morte por fumo, 1,4 milhões. Morte por álcool, 700 mil. Suicídios, 308 mil. Então, né, acidentes de carro, 388 mil. Isso aqui são todos que morreram, pessoas que morreram apenas esse ano, Ícaro. Apenas esse ano, tu me entende, meu? Então, cara, te liga, eu não tô diminuindo a gravidade da doença, tá? Por favor, não me entendam mal o que eu tô dizendo. O que a gente tem total de mortes por coronavírus é 126 mil, tá? Agora eu quero voltar ao assunto, cara. Esses caras, tipo Átila, que fizeram, o que fizeram? Eles tentaram surfar na crista da onda daquele estudo. Só que esse estudo, do Niall Ferguson, que é o cara do Imperial College lá, ele é falho. Porque eu até posso abrir, se quiser, eu abro a planilha aqui do estudo. Fala de cabeça. Eu sei não. Da tua cabeça aí. É gigante pra caralho. Mas eu uso, vamos deixar claro, eu uso. Cara, o que a gente tem, meu, de informação... Porque assim, todo mundo repetiu esse estudo do Imperial College, todo mundo se baseou nele, mas ninguém sabe o que estava escrito ali, cara. Então, quando tu pega os dados... me dá um segundinho aqui, porque vale a pena a gente trazer... Porque assim, tudo que as pessoas veem, ninguém esquece depois, captou? E aí, em qualquer discussão, tu vai poder trazer essas informações pro teu dia a dia. Deixa eu ver se eu acho aqui de pronto, que eu acho que eu baixei essa tabela. Imperial College, tá? Meu, olha só o que eu quero te mostrar aqui, ó. Essa aqui, deixa eu abrir, que é uma tabela, que é um...
Espera entrar agora, porque né, meu Mac aqui tá um pouco lento. Vamos lá, alerta. Não fala do Mac, hein? É a internet. Eu uso Mac, a internet, né? Mas, meu, tá, meu, não puder abrir, tá mitigado, não sei, meu, tá? Mudou aqui, ó, não abriu. Aí deixa eu dar um open with aqui, ver se abre com qualquer outra coisa. Aqui. Eu vou abrir com numbers, então, vamos ver se abre com numbers, para não passar vergonha ao vivo aqui, porque é sempre bom a gente ter. Ah, tem que instalar alguma. Tá, meu, não vai aparecer, tá? Moral da história. Mas as variáveis que eles colocaram, cara, são variáveis que não fazem muito sentido. Por exemplo, eles não se preocuparam com a posição geográfica do país. Se o Brasil está no sul, se a gente está no calor, porque já se comprovou que no calor essa doença não passa adiante. Se a gente voltar para os números do Brasil, por exemplo, que nem eu estava mostrando aqui, ó, dos óbitos, deixa eu voltar. A gente sabe que o Ceará é no calor, ok, mas tem uma cidade altamente populosa. Né? Os casos estão nas grandes cidades. Mas se nós pegarmos, cara, estados quentes e úmidos, que nem Mato Grosso, por exemplo, a gente tem 4 óbitos até agora. Roraima, 3 óbitos. Acre, 3 óbitos. Alagoas, 4 óbitos. Rondônia, 2 óbitos. É muito pouco nesses lugares quentes e úmidos, entendeu? Eu não entendo nada sobre o assunto. Inclusive, as Sim. pessoas vivem me penteando, falando: o Ítalo disse para as pessoas irem para a rua e você disse para ficar em casa. Falou: eu fico em casa porque, na dúvida, eu não quero que sofra o risco da ruína, eu vou ficar em casa. Mas, assim, é impressionante você olhar um estado com 2 óbitos. Porque quando você liga a Globo News, a ideia que você tem é que já morreram então, 2 milhões de brasileiros. Tá, mas então olha só. Então agora vamos analisar São Paulo aí, que tá, por isso é importante eu de ver o estado de São Paulo. Tá? Eu te mostrei do meu Rio Grande do Sul, a gente tem dados mais acurados por dia a dia. Tu vê que a variância é muito pequena das pessoas que buscam um serviço de saúde, tá? E ali tu tem. Eu cheguei a ouvir dobrar a cada 50 horas. Eu cheguei a ouvir esses números. Não, mas isso é o que eles diziam, então. Isso que eles diziam. Aqui tá dobrando a cada 12 dias. Então, tu entende? Está muito diferente. A coisa no Brasil está muito diferente. Tem um porquê de estar diferente, que a gente pode comentar depois, tá? Fazer algumas associações. Te liga, meu, o que a gente está falando aqui, nós estamos analisando números. Isso aqui é ciências sociais, tá? Eu não estou discutindo medicina, não estou discutindo se o método está certo ou está errado. Não estou falando de ciências sociais. Analisando números. Como esse número foi obtido aqui, é uma outra história, tá? Então, nem tem cientista aí que fica olhando o tubo e explicar, olhando o calculador e explicar. Entendeu? Mas o que eu tô falando aqui para nossa população, para a gente ter. Pô, mas a gente tem 4 mil pessoas assistindo isso aqui. Tá, cara? Vamos aqui voltar para o estado de São Paulo, tá? E, Carol, olha isso aqui, cara. Quando a gente pega os casos por município, tá? Deixa eu levantar um pouco minha tabela, só um pouquinho. Para ficar bem na frente da. Tá, não consegui, vou fazer assim. Meu, casos por município. A gente pega, cara. Assim, ó, São Paulo, cara, é um estado que tem 600, se eu não me engano, tem 645 municípios, tá? Somente 44 municípios tem mais de 10 casos, olha que a São Paulo tem 6 mil, tá? Mas depois que a gente já vai descendo, tu vai ver que a gente começa a ter 10 casos, ó. De Araraquara para cima, a gente tem 11 casos. Depois, são menos de 10 casos, tá? Cara, 10 casos é... Não. E o que é pior, aqui, ó, total de óbitos. Deixa eu pegar o total de óbitos. Cara, dos 645 municípios, só 35 tem óbitos. Olha aqui, ó. Depois, quando chega, eles já não tem mais óbitos, ou é um óbito só na grande maioria, tá vendo? Ó? Uma pessoa só morreu, óbvio que toda a vida é importante, ninguém tá dizendo isso. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Mas depois, cara, ó, as pessoas já não morrem mais. E aí eu te pergunto, é razoável para um estado todo, do tamanho de São Paulo, que é a nossa locomotiva da nação, por conta de 30 municípios que têm óbitos, ou melhor, que têm óbitos, e 40 municípios que têm casos, né? E aí a gente vê parando o Rio de Janeiro, parando o São Paulo, parando o Rio Grande do Sul. A gente está vendo todo mundo parando, cara, sem ter essa grande necessidade. E outra coisa que eu quero trazer aqui, o porquê da falta de necessidade, é uma outra informação. Ok, cara, São Paulo, a gente não tem os dados tão claros que nem os dados do Rio Grande do Sul, tá? Eu vou pegar Rio Grande do Sul aqui de novo, vou te passar mais uma informação. Deixa eu achar coronavírus, dashboard, eu quero mostrar as UTIs e depois como é que tá funcionando as UTIs em São Paulo, tá? Só um segundinho. Vai que eu quero fazer outra pergunta já. Meu, o que eu mais quero é ter perguntas tuas, tá? Olha aqui, cara, por exemplo, ó, esse aqui ó, é um dashboard com os dados oficiais do monitoramento de UTIs em Porto Alegre. Isso aqui, cara, por exemplo, ó, a última atualização foi hoje às 17h50 ou foi hoje às 19 horas, tá vendo? Isso aqui é tudo update, tá? Quando a gente começa a ver, cara, assim, ó, normalmente as UTIs têm 90 a 95% de ocupação.
Tá aí, Carol. E o que a gente está enxergando hoje, cara, que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem assim, ó, 73, 32, 70, Ah, elas já 57. são lotadas naturalmente, não quer dizer que elas... Naturalmente, claro, tipo, elas já são lotadas naturalmente. Mas o que eu quero que tu veja, cara, que dos 60, assim, ó, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, e o Hospital de Clínicas e o Moinhos de Vento são os 3 principais hospitais de referência aqui que estão tratando propriamente do coronavírus, tá? A gente vê, cara, aqui, ó, no Nossa Senhora da Conceição, ele tem 51 pacientes na UTI, tá? Mas só 6 estão confirmados para Covid, tá vendo? O Hospital de Clínicas tem 65 vagas, tem 21 pacientes na UTI, mas só 6 estão com corona. Aí o que mais tem é o Moinhos de Vento, que é onde está o pessoal que é dos convênios, que tem 56 vagas, 42 pacientes, e 15 tem, mas na grande maioria, cara, não tem nenhum paciente de Covid. Ou seja, o que a gente está enxergando aqui é que o sistema não está colapsando, está longe de colapsar. E esses mesmos números, cara, assim, ó, São Paulo não tem um dado tão aberto assim para a gente conseguir enxergar, mas o governo brasileiro já determinou que já estão criando um sistema que vai ser aplicado a partir de amanhã, tá? Mas as informações que o prefeito de São Paulo deu, ó, eles dizem que tem ocupação de 56% nas UTIs e 60% em enfermarias, ou seja, está muito light, e eles não informam quantos por cento tiveram de Covid, tá? Mas eu quero dizer para ti que a situação está longe de estar catastrófica nos hospitais. E eu te pergunto, por que essas pessoas estão morrendo, então, se não tem colapso, né, nas UTIs? E elas estão morrendo por causa do quê? E aí que tá. Uma grande visão que a gente tem é porque a doença em si ainda não tem um tratamento específico, e o tratamento que tem é a hidroxicloroquina, tá? E a gente já está aplicando no Brasil, aqui aplicando no mundo todo. O que eu faço nas minhas sextas-feiras, cara? Eu faço uma live mundial. Eu fico 12 horas em live e a gente fica conversando com pessoas do mundo todo. Então entra muito médico, deputado, entra todo mundo. Eu fico perguntando como é que está a situação em cada país. E coisas que eu pergunto é se o comércio está aberto, se as escolas estão abertas, se está o caos na saúde, estão usando a hidroxicloroquina, se tem algum outro tratamento. Então nisso aí a gente vem vendo que o país todo o mundo está utilizando a hidroxicloroquina sem problema algum. E muitas vezes eles estão... Porque aqui no Brasil, o que foi que aconteceu? Muita gente diz, esse remédio não foi testado, meu Deus, não foi testado. Cara, esse é um remédio que tem 70 anos, Ícaro. Isso já foi testado milhões de vezes para determinadas doenças, que é a malária, que é o lúpus, que é os reumatismo. Eles já foram testados, eles só não haviam sido aplicados para coronavírus. E sabe o que está acontecendo agora, a partir do final de semana? É onde tem estudos. Tá? Tudo que eu estou te falando agora é estudos, não tem uma comprovação. É que as pessoas estão descobrindo, cara, que o coronavírus não é uma doença respiratória. É uma doença hematológica. É o sangue da pessoa que não consegue reter algumas propriedades, e aí essas propriedades que saem do sangue, que não consegue circular energia, não consegue circular oxigênio, acaba restando no pulmão. E aí dá esse problema no pulmão, mas o problema seria da própria corrente sanguínea. E esse problema da corrente sanguínea, que tira o ferro ou o zinco, depende do estudo que a gente consegue ver, é o mesmo caso da morte por malária. E é por isso que o remédio da malária, a hidroxicloroquina, funciona tão bem. E eles estão dando... Fala. Desculpa te interromper. Eu vi também que tem gente que está levantando que aquela BCG pode ter alguma ação que o Brasil tem. É alguma coisa ou não? Existe isso algo aí, não? Cara, tu tá falando do cara certo, tá? E se as pessoas não vão acreditar que não foi nada. Eu não chamo o cara errado. Eu só chamo o cara certo, porque em uma hora eu aprendo tudo. Não, e tu sabe que a coisa mais legal aqui foi, pô, tu sabe, né, brother? Tu me chamou aqui, Conrado, tu tá online, quer entrar numa live? Meu, chama aí que eu postei. E eu já tô aqui pronto para falar com as pessoas, tá? Então vamos falar duas coisas primeiro. Deixa eu buscar aqui, cara, uma coisa que eu não... Deixa eu achar nos meus alfarrábios aqui, tá? Cara, eu vou trazer duas informações para ti aqui, tu vai ficar... Aqui tá. O que eu vou te mostrar agora, é um estudo correlacional, tá? Correlacional. Por favor, não é? O Conrado mostrou um estudo que não sei o que. É correlacional. Cara, esse aqui, ó. Dá um segundinho. Agora é internet. Agora o problema é internet. Esse gráfico que eu vou te mostrar. Abre gráfico. Abre gráfico, para não passar vergonha. Só um pouquinho, vou ter que dar um refresh aqui, tá? Abriu. Puta que pariu, desabriu. Abriu e desabriu. Agora abriu. Cara, olha só, esse aqui, é o mapa. Deixa eu fazer de uma outra forma, ficar menorzinho, cabendo para todo mundo ver. Esse aqui é o mapa do mundo, tá? Como vocês podem ver. E o que esse mapa tem de interessante, cara? Ele é um atlas da onde a BCG já foi aplicada, tá vendo? Ó, o mapa mundial
da BCG. Eu já vi ali um Estados Unidos e uma Itália em laranjinho ali. Tá, olha só, cara. Todos esses grandes lugares em laranja, vamos dizer assim, ou amarelo, como queiram chamar, são lugares onde a BCG é obrigatória, onde tem uma política pública que todo mundo tem que tomar BCG, tá? Nos lugares onde tem o roxinho, são países onde a BCG é facultativa. Ela existia uma obrigatoriedade que foi descontinuada com o tempo. E nos lugares vermelhos é onde a BCG nunca foi obrigatória. E aí agora nós vamos chegar mais perto, nós vamos ver o quê? Que a Europa toda, com exceção de Portugal, que é onde tem até os melhores casos da Europa, é facultativa. E a Itália não tinha esse tratamento, e os Estados Unidos, como vocês podem ver, não tem esse tratamento de obrigatoriedade de BCG. O que eu vou trazer agora comparativamente para vocês verem? A imagem do mapa do mundo, onde tem os casos da Organização Mundial de Saúde. E aí adivinha o que a gente tem? Um número muito maior de casos. Nesses lugares onde a gente tem a BCG não obrigatória, e se tu for comparar, tu vai ver que Portugal está sobrando aqui, ó. Portugal está muito mais amena a situação em relação aos outros lugares. E os Estados Unidos, que é o principal foco hoje do mundo, né? Nos outros lugares onde a BCG era obrigatória, se a gente comparar, ó, com esse mapa aqui, vocês estão vendo, ó? E a gente compara com esse aqui, a gente vê que nesses outros lugares todos a situação é muito mais amena. E quão mais amena é? Bom, primeira informação. Esse estudo aqui da Irlanda, ela diz que a BCG pode ser a primeira vacina aprovada para o Covid-19. Tá? E se nós formos buscar um outro... E BCG não vence? Porque a gente toma criança, né? Cara, a gente toma criança, cara, até onde eles têm informação é que não tem essa... aí, cara, assim, ó, eu vou evitar dizer se vence ou não vence, tá? Porque eu não sei te dizer enquanto médico, tá? Eu vou te fazendo todas as perguntas que tem, você vai me respondendo o que você sabe. É óbvio. E aqui, cara, o que a gente tem? Ó? Estudo. Países que aplicam vacina BCG têm 10 vezes menos casos de Covid. Então a gente tem essa vinculação, isso aqui é do dia 7, semana passada, tá? Olha só, então o que a gente começa a ver a partir de então é que tem uma correlação. Se isso é verdade, se a BCG é uma cura mundial, não sei te dizer, mas existe a correlação. Esses estudos estão encontrando, né? Obviamente, só que a gente está vendo dados correlacionais e dados que estão sendo determinados, é um estudo determinístico correlacional, mas tem um vínculo entre eles. Então, essas informações que eu queria trazer para ti nesse primeiro momento, para a gente ver por que no Brasil a coisa está diferente. Se a gente tem porque assim, ó, a densidade demográfica nas grandes cidades é enorme, mas a densidade demográfica do país, Brasil, é 24 habitantes por quilômetro quadrado. Para entender a Fortaleza... Não tem nem como comparar, não tem nem como comparar com a Europa. A Europa é quanto? Pelo amor de Deus, a densidade na Europa, os caras estão tudo morando um com o ombro no outro. Aí pergunta, e Japão, que deve ter densidade pra cacete? Tinha BCG? Japão tem BCG, tá? Porque os caras nem estão... Eu tenho uma aluna chamada Cássia. Ela tá no Japão. Eu tenho outro aluno chamado Papi, que ele morou no Japão. Veio quase que recentemente. E, cara, no Japão os caras estão andando na rua, não é isso? Na rua. É. Porque assim, cara, o Japão, o pessoal oriental tem uma visão, tem um estilo de vida diferente do nosso, em primeiro lugar. Eles respeitam muito a autoridade, né? Que eles perderam... muito, eles tiveram muitas guerras, sofreram muito, então eles aceitam quando a gente tem uma coisa, a gente tem que colaborar com o governo. Então tá todo mundo lá, o governo pediu restrição, todo mundo colaborou espontaneamente, tá? Outra coisa, ele já tem uma prática, até pro respeito ao próximo, de utilizar a máscara quando eles já é a cultura, né? Tu já viajou pelo mundo, já viu os caras com máscara, tu até fica, ai meu Deus, um cara de máscara, tu até te afasta quando vê alguém de máscara, né? E tu vê esses caras, eles utilizam normalmente isso aí. Uma outra coisa também, cara, são estratégias, por exemplo, logo no início dessa... Cara, eu entrevisto gente do coronavírus desde janeiro aqui, tá? Eu converso com pessoas do mundo sobre o tal do coronavírus. Como é que diabo você começou a se interessar por isso? Por que você começou a estudar esse negócio aí? Quando eu vi acontecer, e eu tava falando com um amigo meu que morava em Milão, um amigão meu, Daniel Serafim, e aí eu vi que lá, ele disse, pô, Conrado, olha só, chegou o coronavírus aqui. Ó, Conrado, cercaram Milão. Ó, Conrado, cercaram a Lombardia. Ó, Conrado, cercaram a Itália. Então, desde aquele momento que cercaram Milão, paralisaram Milão, eu liguei, pô, para aí, Dani, me conta essa história. E a gente começou a fazer live a partir dali. E ali eu fui chamando a cada novo país que saía, comecei a conversar e aí eu comecei a pesquisar. E minha formação em sociologia, política, antropologia, fui advogado há 12 anos, então eu gosto de estudar ciências sociais e ver esses dados. Cara, na Coreia a gente tem uma situação muito diferente também, que é qual? Lá o pessoal já tinha vivido aquela gripe do Oriente Médio, a MERS,
tá? Isso aí em 2017. Então eles já estavam preparados com respirador, com leito, com máscara, com remédio, com tudo. E quando chegou mesmo assim, eles subestimaram a doença. E aí a doença deu um alastramento, deu um pico gigantesco, mas logo eles conseguiram segurar. Então lá como é que funciona? Tu chegou no país, eles já medem a tua temperatura, já vai para uma quarentena, o sistema tem um rastreamento, e aí que tá, tem liberdades que estão sendo tomadas, tem liberdades individuais que estão sendo cerceadas lá, que tentaram aplicar aqui no Brasil também. Por exemplo, lá eles conseguem ver todo o teu extrato de cartão de crédito, onde é que tu girou. Então, se tu é um cara que está doente, eles mandam um relatório para as pessoas que estão no teu redor, como se fosse um happen da vida, assim. Ó, esse tipo cara, um estuprador nos Estados Unidos, né? Esse cara tá doente. Predador. Esse cara tá doente e passou em tal lugar. Não, se fizerem isso aqui, matam um cara. Se fizerem isso aqui, matam um cara. Isso é o que estava acontecendo lá na Coreia. Então foi assim que eles tiveram essa mitigação dos casos. E um outro ponto que a gente consegue ver aqui também é a própria questão da BCG, né? Que nos outros lugares não tem, porque só é na China. Na China tem não sei quantos casos, 80 mil casos. Cara, a China tem 1 bilhão de... 1,7 bilhão de pessoas. Eu duvido que... Assim, pode ser que eu esteja falando uma grande merda. O Ícaro tem a boca grande, né? Eu duvido que não tenha uns 5 milhões de casos na China, cara. Duvido que não tenha uns 5 milhões. Cara, deve ter. Tipo, que nem aqui no Brasil a gente não tem ideia de quanta gente tem. Cara, eu fiz uma live... A gente deve ter uns 250 mil casos. Não, cara, eu fiz uma live com o Dr. Anthony Wong. O que ele disse? Conrado, para cada infectado, tem 200 que já foram infectados e não sabem. 200 para 1. Quanto que dá essa conta já? Cara, se a gente calcular, deixa eu pegar Brasil aqui, cara. Casos confirmados no Brasil, a gente tem 25 mil casos. Os outros tem 1 milhão. Tem 500 mil, né? Não, 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões acho que não, mas 1 milhão acho que a gente tem, cara. Não, mas é 5 milhões, cara. 200 vezes 25 mil. Pergunta na canela, sabe aquela pergunta? Não tem pergunta. Quem aqui acha que a conversa de comadre é nada, é só pergunta na canela. E tem números, para tu ficar pensando, tem números que chegam alguns estudos a 350 para 1. Então imagina esse número onde é que a gente está. Mas que bom, por que tá? Olha só, cara. Sim, porque é sinal de que a mortalidade é lá embaixo. Não é nem só mortalidade, é sinal que daqui a pouco nós já estamos chegando, que assim, quando a gente tiver entre 50% e 60% da população que já teve a doença, o vírus acaba de se replicar, porque ele bate em quem está imune e morre, ele não vai adiante. Então a gente começa a ter a imunidade de rebanho, que se chama, né? A herd immunity. Então é isso que a gente tem que tentar chegar, nesse 50%, no 60% mais rápido. Porque se a gente estiver fazendo quarentena dessa forma, nós não estamos baixando a curva, nós só estamos empurrando a curva adiante. E aí ela vai estourar no inverno, aqui no sul, que é um estado que tem que é a população mais velha do Brasil. E mais frio, imagino que vai ser a chacina, se a gente chegar nesse momento, entendeu? Com esses próprios números. Agora pergunta na canela. Tá. Houve um movimento, principalmente essa semana, de pessoas que começaram a se insurgir em relação às arbitrariedades do governo, principalmente do governo Dória, né? Ela tá querendo rastrear... Não, e o Witzel também. O Witzel fez umas coisas, prender a mulher no meio da praia. No sul aqui também. No sul também. Mesma história. Em contrapartida, existem países na Europa, sei lá, até países que são naturalmente mais ditatoriais, como em Dubai ou na China. Vou nem falar da Ásia, porque na Ásia o cara fala, vai todo mundo pra casa, se não for, vai pra cadeia, e os caras vão. Se não mata. Por que alguns países aceitam mais essas decisões de força do Estado e por que outros, como o Brasil? Os caras estão falando já, o Ítalo já virou e falou impeachment, de cara. Sim. Já. Por que alguns... não estou julgando o mérito de ninguém, porque eu não estudo sobre isso. Por que alguns países aceitam mais, e aí beleza, se tranca a gente 6 semanas aqui, e por que outros já falam, opa, o que é isso aqui? Você quer me prender? Eu tenho o direito de andar na rua. Por que isso acontece? Porque a gente, em primeiro lugar, tem uma coisa grave da gente enxergar, cara, que o alicerce da cultura ocidental nossa toda aqui, cara, é exatamente o senso de dever, né, de lutar pela defesa da liberdade. Isso está dentro de nós, está dentro do ser humano. Tem pessoas que, foi o que eu te falei, dão muito crédito à autoridade. Eles não se preocupam com a informação, estão, se estão me mandando fazer isso, eu vou fazer isso. Como a gente sabe que o Brasil, a gente tem toda uma criação, né, paternalista portuguesa, a gente tem essa visão de enxergar no Estado uma grande solução. Tanto que tem muitas pessoas que querem viver do Estado, mas se esquecem que o Estado vive de nós, né?
Então tem muita gente que quer ser funcionário público, né? Quer dar um jeito de se aposentar, quer ter um jeito de ter alguma benesse. Então essas pessoas estão encontrando esse respaldo. E fora isso, o próprio medo da morte, né, Ícaro? O que a gente enxerga que todo mundo colocando o terror, o temor o tempo todo, o pânico, todos, não, vou ficar em casa, senão vou morrer. E é por isso também alguns governadores tomando essas medidas, por quê? Porque é uma medida que não tem skin the game, o cara não arrisca nada. Não, fica todo mundo em casa, né? Sim, aí, quem que vai ser o primeiro a falar, não, você não morrer, fica, o cara tá morto se ele é. E a coisa mais maluca, e é o seguinte, ó, fica todo mundo em casa, tá? E aí ninguém vai produzir, o Estado vai quebrar. Adivinha qual é a lei que passou ontem no Congresso? A lei né? Não, já vou te falar aqui, que é para que o governo federal fique responsável por arcar com as perdas de estados e municípios. Isso, até a arrecadação do ano passado, né? Até o limite da arrecadação entende? do ano Então, passado. daí, garantir a arrecadação. Garantir não. a arrecadação. E aí tenta compreender. O Rio Grande do Sul, que é meu estado, é um estado quebrado. O Rio de Janeiro é um estado quebrado. Por que tu acha que Rio Grande do Sul e o Witzel estão trancando as pessoas em casa? Para deixar todo mundo perder valores e poder pegar do governo federal. Então tá todo você está fazendo mundo uma analogia mais próxima no mercado financeiro. Você está redeando. 2019 foi um puta ano de recolhimento. Eu prefiro redear em 2019, então, beleza? Tá, mas tu consegue ver o tamanho desse imbróglio que a gente chega, e aí vamos botar essa conta para o governo federal. Nós vamos passar gerações pagando essa conta aqui, Ícaro. Então, o que a gente tem que tentar enxergar é o tamanho da dor que a gente está vivendo. E não, por que tá? Tem coisas que a gente tem que pensar diferente. Muitas pessoas vêm comigo e dizem, ai, Conrado, mas tu prefere falidos do que falecidos, uma vida se busca, né? Cara, te liga, esses coronaafetivos aí, essas pessoas que torcem pra desgraça da nação, cara, eu não sei como é que esses caras não têm uma dor no coração, porque o que eu enxergo, cara, que a nossa luta é muito pior do que só a questão a questão de vidas e a questão de vidas ou saúde. A gente está perdendo aqui, cara, civilização. A gente está perdendo uma coisa principal que a gente consegue ver, é degradação das habilidades humanas. Como tu trabalha todo dia com oratória, dá tuas aulas, investe no mercado financeiro, tu acaba ficando bom nesse negócio por treinar todo dia. No momento que tu deixa de fazer tuas habilidades, tu perde, né, de ficar sharp, de ficar afiado para poder agir. Então a gente está perdendo já de cara essas habilidades humanas. Um outro ponto que a gente tem também já direto nisso aí é a degradação do estímulo humano para o crescimento. Porque se tu não sabe o dia que vai acabar esse negócio, como é que tu vai te preparar? Cara, como é que você bateu num ponto central. Você bateu num ponto central. Eu estava falando isso com a minha esposa. Eu falei para ela, espiritualmente, eu tô tranquilo, cara. Eu tenho caixa, tenho 10 mil alunos, faz fonte de receita pra cacete, não tem problema nenhum. Graças a Deus eu tô tranquilo. Agora, como é que um cara que tem um mercadinho, como é que um político não dá uma data para esse... Mesmo que a data seja dia 1º de julho, mas tem que dar uma data, entendeu? Para se preparar. Porque deixar o cara flutuando é como você falar pra mulher assim, você vai parir. Quando? Não sei. E o que vai acontecer? E aí tu trabalha com a vulnerabilidade. Porque, por exemplo, imagina se tu tem uma escola, tá? Tu dispensa a merendeira, tu dispensa o guarda, dispensa o segurança, dispensa o jardineiro. Quando começar as aulas, como é que tu vai ter que pegar um tempo até contratar uma merendeira, contratar um segurança, contratar um faxineiro, contratar um professor? Tu entende que tu perde? Então a gente tem que ter uma data quando isso aqui vai mudar, para a gente poder tentar ou não, mesmo que essa data venha a ser alterada lá no futuro. Mas tem que ser enxergue para nós. Sim, mesmo que seja alterada, porque a gente sabe que humanos adultos vão lidar com questões que não dá para... Mas, cara, dá uma data, mesmo que depois se altere, dá uma data. E a pior coisa para isso, que é o que a gente está vendo aqui, é o que tu falou aqui, que foi a tua pergunta para mim, é assim, ó, o péssimo efeito da aceitação do indivíduo se subjugar ao Estado. Que daí tu aprende a não lutar contra o Estado. Imagina as crianças que passaram por isso, que ficaram em casa, que sabem que o telefone foram monitorados por telefone, que viram as pessoas apanhando na rua, correndo na praia. O que ela vai pensar no futuro? Ela vai ser uma pessoa que vai, né, ela já vai nascer aprendendo que o Estado manda ela ficar parada, que o Estado determina o que ela tem que fazer. E aqui o que a gente está falando aqui, cara, qual é o problema? Cara, porra, que a gente tem que colaborar todo mundo para um plano? Obviamente que sim. Só que é o seguinte, ó, se o Estado te pede algo que tu não tem como cumprir, né?
tu vai acabar quebrando a coesão social, porque em algum momento alguém vai pra rua. Por que tá quando a gente tem um sistema desse, cara, de congelamento, através do lockdown, o que é o lockdown? Porque tem várias diferenças, né? Uma coisa é ter livre circulação, é o mundo... Isso é interessante explicar, porque eu não faço ideia do que é a diferença de quarentena e lockdown. Já vou te falar então qual é que é. Lockdown é todo mundo fechado em casa, lockdown. Passou a chave. Nós não temos isso. Não, as pessoas querem. A Globo quer, os governadores querem, os governos botaram todo mundo no lockdown, entendeu? Ninguém pode trabalhar, só pode trabalhar as atividades principais, essenciais. Mas eu te pergunto, o que é atividade essencial? Para fazer essa caneta aqui, né? O design é japonês, a tinta foi tirada do petróleo da Arábia, esse plástico foi refinado em algum lugar da Malásia. É o Milton Friedman, né? Exatamente, o lápis do Milton Friedman. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a ver essas informações, o que é essencial para o nosso dia a dia? E o que é pior? Bom, então lockdown é isso, é todo mundo fechado em casa. Que é o que o Dória está fazendo, que o Witzel está fazendo, que o Eduardo Leite está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. A outra coisa é a gente ter distanciamento social. Tá, o que é distanciamento social? A gente evitar ficar perto. Cara, no momento, se tu ia no cinema 2 vezes por semana, se tu vai uma, tu já diminuiu em 50% a tua circulação. Se tu não vai nenhuma, tu já comprou com 75%. E é o que a gente está fazendo, é o que eu digo todo dia. Quem não ajuda, não atrapalha. Se tu pode ficar em casa, fica em casa. Ficar em casa é um luxo, cara. Tu não tem que trabalhar de manhã para comer de noite, como é caso de 90% da população brasileira, fica em casa, óbvio. Mas se tu pode trabalhar, vai trabalhar e vai trabalhar com os cuidados, com distância, com máscara, com os entregadores. Melhor, né? Não é nem se você pode trabalhar, é se você precisa trabalhar. Se você precisa trabalhar. Não, se tu pode trabalhar em casa, tudo bem. Uma coisa a gente tá falando, o cara que necessita. Por que tá, cara? Quando o Bolsonaro da vida lá, ele sai pra rua pra cumprimentar as pessoas, a pessoa, esse cara é um maluco, tá mudando todas as ideias. Cara, mas ele não tá falando pra mim, não tá falando contigo, cara. Ele tá falando pra aquele cidadão que tá cagado de medo, construído por uma Globo News da vida, por uma Globo, pela mídia em geral, tá criando esse medo dentro dele, esse cara tá com medo de trabalhar e ele tem que ir pra rua trabalhar. Então o Bolsonaro tá dando esperança exatamente para aquele cidadão lá que tá dentro, entendeu? Por mais que a gente não goste. Fala. Tá pronto para 3 perguntas pedrada? Eu tô sempre pronto. Aqui eu Vamos lá. Pronto. Primeiro, Bolsonaro teve a menor nota de todos os presidentes da crise por uns caras lá do jornal europeu, que a gente já deve saber como é que é. Bolsonaro, na tua opinião, tá mandando bem? Tá mandando mal? Podia mandar melhor? Podia mandar pior? Cara, na minha opinião, cara, em termos de Bolsonaro, tá? O governo... Tu já viu, cara, que a esquerda... Tu já viu que ninguém briga contra o governo em si? Ninguém fala mal do Mandetta, ninguém fala mal do Tarcísio, ninguém... Do Mandetta até fala mal... Eles elogiam, né? Porque ele andou pisando na bola aí, tá? Ninguém fala mal do Moro, ninguém fala mal do Paulo Guedes. Nesse momento, a oposição não ataca. Lá no Senado, no Congresso, ninguém ataca. Por quê? Porque o governo está administrando muito bem isso aqui. O que a Globo vem fazer... o que o establishment... Quem é o establishment, né? Establishment são a mídia tradicional, os políticos tradicionais e essas empresas que tinham conluio com o governo e que viviam de achaques com o governo. Esses caras atacam o presidente por quê? Porque todos eles querem que o presidente caia, né? Porque o presidente é independente e não ajuda esses caras. Por exemplo, a gente sabe que a Globo aí tinha... A Caixa, por exemplo, cortou 95% da sua propaganda, né? E os 5% que sobrou, em vez de dar 85% dos 5% para a Globo, agora ele racha em todas as emissoras de televisão. Então imagina o que eles estão... Vocês podem ver, todo dia tem alguém da Globo sendo demitido, né? O Estênio Garcia foi o último ator aí, imagina, com 87 anos, demitido da Globo agora, nessa semana ainda. Daí tu tem os políticos tradicionais, que são esses caras que sempre querem chegar no poder, né? Que acabam perdendo. Renan Calheiros sumiu da vida pública, bem dizer. Tu vê grandes nomes que sumiram da vida pública, né? Aécio Neves, todo mundo fala dele, sumiu. O cara tá escondido, né? O cara não pode aparecer na rua. Claro, não pode aparecer na rua. E aí a gente tem essas outras empresas que tinham um socialismo de um monopólio socialista. Por que a gente vê grandes marcas, cara, tipo Fundação Lehman, Fundação George Soros, esses caras sempre patrocinando políticos de esquerda ou novos pensadores, a Open Society, Sociedade Aberta, essas coisas tal. Por quê? Porque esses caras querem que a gente tenha um sistema de esquerda gestando o poder pelo mundo. Por quê? Porque no regime de esquerda, que se torna um regime mais ditatorial, num regime que tem menos liberdade. E no momento que tem menos liberdade, existe um monopólio. Olha o que a gente tinha no Brasil, a gente tinha 6 empreiteiras agindo no Brasil, né? Que era a Andrade Gutierrez, não, olha as montadoras. Camaro Correia, os Odebrecht, né? Vamos botar montadores, vamos botar bancos, né? Banco, então, 4.
Ou seja, quando a gente chega agora no Brasil, que a gente começa a ter um ambiente com mais liberalidade, mais players vêm competir de uma maneira mais equilibrada. Então a gente vai. Uma coisa que as pessoas não entendem, cara, o que é riqueza? Tá? Riqueza é algo que provém de alguma coisa que tem valor econômico. Por que uma coisa tem valor econômico? Porque ela tem ou raridade, né, ou ela tem inovação. Ou ela faz algo que ninguém faz igual, né, que é uma realidade, ou ela faz algo de uma maneira nova que ninguém conseguiu fazer ainda. Isso tem valor. Só que isso só acontece a partir do conhecimento. Né? E o conhecimento só acontece quanto mais liberal for o mundo. Quanto mais liberal o mundo, maior o conhecimento. Agora, se tu corta liberdades, né, tendo esse grande Estado, que é o que eu falei para ti aqui, o porquê do problema da gente ter esse ataque à liberdade, é que a gente começa a perder liberdade. Perdendo liberdade, a gente perde conhecimento. Perdendo conhecimento, a gente vai ter menos inovações e menos raridade, e menos valor econômico e menos riqueza. Ou seja, é um sistema autofágico. A gente não pode esquecer que para o grande sempre vai ser mais barato e mais eficiente impedir a concorrência do que concorrer com ela. A última coisa que o Itaú quer, ele quer dar 1 bilhão. E olha que Itaú é a empresa que eu tenho a maior parte dos meus investimentos. A ação que eu mais tenho é Itaú, para mim é o melhor banco do mundo. Para o Itaú é muito melhor dar 1 bilhão para o coronavírus ou 10 bilhões, o que seja. A empresa distribuiu mais dividendo do que todo o banco do planeta. Agora, e se abre o mercado e começam a vir 20, 30 bancos para cá? Entendeu? 12 mil bancos que ele tem nos Estados Unidos, né? 12 mil bancos. Né? Cara, na Brickell, em Miami, tem mais bancos do que no Brasil. É uma avenida. É muito louco. Vamos lá. Entendeu? Próxima pergunta na canela. Mandetta, bom ou ruim? Cara, o Mandetta tá fazendo coisas boas e fazendo coisas ruins, tá? O que é bom do Mandetta? A calma que ele, quando ele fala, cara, fala muito bem, tem boa saída. Eu acho que ele fala bem. Ele fala muito bem, só que algumas coisas que ele está fazendo ali são contra essa coisa do governo central, tá? Por exemplo, cara, hidroxicloroquina. Essa parada da cloroquina, ele não acredita nessa porra mesmo? Ou existe um posicionamento para ele não promover isso daí? Ou ele não acredita nisso e acabou? Cara, olha só. Ele já mudou de pensamento, né? O Bolsonaro já puxou as orelhas dele. Só que o que a gente viu ele falando no Fantástico agora no final de semana, bem dizer, a gente viu que a Globo comprou o Mandetta, né? Então a gente viu ele, Mandetta, como é que tá? Ele tava ali de camisa branca, ele tava de manga, né? Tipo o João de Deus, remangada, né? João de Deus. Ele falou, e aí, Mandetta, você tá com saudade dos seus netos? Estou com saudade dos meus netos. Aí aparece fotinho dos netos. Olha a preparação da entrevista, cara. Já vi entrevista que aparece fotinho das pessoas, tudo preparado, entendeu? E aí depois que ele pergunta se o Mandetta tá com saudade dos netos, tá com saudade da família. E aí, Mandetta, o que tu acha? Tipo, eles estão vendendo, tipo, o establishment, né? A mídia, os políticos tradicionais, esses caras estão comprando a ideia do Mandetta. Mas assim, cara, eu acho que o Mandetta deu um grande tiro no pé naquela entrevista ali, no momento que ele se joga contra o presidente Bolsonaro. Porque é o seguinte, cara, a parte mais louca disso tudo vai ser, porque assim, hoje a gente está enxergando daqui para o futuro, né? Mas quando chegar do futuro para o passado, nós vamos ver o cômputo total. Nós vamos ver o cômputo total disso aqui. E aí eu acredito, cara, que nós vamos enxergar com mais pertinência, comparando os números do Brasil com os outros lugares, que a gente teve resultados muito melhores. Quer ver um exemplo, cara, de uma outra informação que eu vou te trazer? Deixa eu ver a gente tem uma, eu imagino, né? A gente tem uma certa vantagem em relação ao mundo, porque a gente está meio atrasadão em relação a tudo, né? Quantos meses já não faz que começou na China? O Brasil está bem retardatário, né? A gente tem mais tempo para esperar a vacina, mais tempo para entender das coisas, mais tempo para ver as coisas. Mas agora vamos fazer mais os comentários, que agora tu vai entender o porquê do problema do Mandetta também, no momento que ele se abraça à OMS. Vou te trazer 2 informações aqui, cara, que são muito claras para o nosso dia a dia. Vamos ver se eu acho que logo vai passar. Cara, é uma delícia. Ó, tem 5.600 pessoas aqui. Eu juro para você, cara, eu te agradeço demais. É uma delícia aprender assim. Você pega uma pessoa que domina o assunto, ela está estudando. Obrigado. Desde quando que você falou que você está estudando? Desde janeiro, desde que começou. Desde janeiro, e esse cara tá aqui há quase meia-noite, me passando tudo, e eu tô só assim, pau. E faça sempre, Ricardo, e faça sempre. Assim, e quem estiver assistindo aqui, vai lá depois e me segue lá, Fernando Conrado, que todo dia eu trago mais informações aí. Cara, olha só que eu vou te mostrar aqui, tá? Olha só, meu, agora tu vai entender o problema que a gente tem da OMS. Tá? Eu vou falar bem por cima. Cara, eu posso trazer 500 informações, mas não é nem o meu objetivo aqui para não parecer que eu estou sendo tendencioso. Mas olha essa informação do UOL aqui, cara. Deixa eu botar aqui. Olha só, meu. Primeira delas.
Brasil cobra que a OMS classifique Covid-19 como pandemia. O Brasil estava pedindo para a OMS, né, dizer que era... Isso aqui é do site UOL, vocês podem ver ali, tá? Pedindo como era pandemia. Isso aqui foi do dia 26 de fevereiro, tá? O pessoal pediu, tá? O nosso ministério pediu. Eu disse, não é uma pandemia, não te preocupa. Aí, olha outro ponto. Isso aqui agora já é em março, tá? Isso aqui já é dia 13 de março. OMS rebate o governo do Brasil e diz que não é momento para declarar pandemia. Ou seja, o Brasil já queria se precaver, o Brasil já queria buscar informações, o Brasil já queria agir, e a OMS dizia que não era, que não tinha porquê. Tu entende o nível de discrepância das atitudes da própria OMS? Então, Ícaro, o que a gente viu aqui, cara, tipo, não vou conseguir te trazer agora, senão vou ficar muito tempo procurando. Mas a OMS, cara, no início dessa doença, falou, não se preocupem, isso não passa de humano para humano. Podem ficar bem despreocupados. Era isso que eles diziam quando começou o contágio na China. Quando os governos tentaram barrar os voos que vinham da China, não, vocês não podem fazer isso aí é preconceito, você tem que admitir... eu lembro, não, isso eu lembro no dia, eu lembro disso porque o mercado dropou muito. Que os americanos falaram, fechamos os voos para a Europa. Cara, eu lembro, o mundo inteiro falou, o Trump fechou o aeroporto. O Trump é um maluco, é um ditador, e de repente, 2 dias depois, todo mundo começou a fechar. E aí a OMS começou, a OMS dizendo, não precisa usar máscaras. Agora todo mundo tem que usar. Então a gente não... tem muita... Aí que tá. Eu tô falando coisas específicas com notícias, eu não vou nem chegar na teoria da conspiração, tá? Que é uma coisa maior, tá? Estão protegendo alguns países, não vou falar essas coisas. Tô trazendo só informação para tu saber o que tá acontecendo. Não, parei, o Conrado já mostrou isso aí. E aí tu viu, entendeu? Quando as pessoas, depois que tu vê, não tem como desver, né? Todo mundo tá enxergando. Porque uma coisa que a gente tem na vida, cara, total do cientista, é um bias, né? A pessoa tem um perfil de verificação, ou seja, muitas vezes a gente mistura as nossas crenças com a ciência, né? E a gente acaba, muitas vezes, quando a gente encontra a ciência, fala o que a gente quer ouvir, a gente adora. E a gente sobrevaloriza essas coisas, que é o nosso entendimento do que a ciência diz. E a gente acaba desvalorizando o resto das informações. Só que isso também é ciência. A gente não pode nunca desvalorizar todas as informações. Então aqui não adianta tu falar mal de uma coisa e falar bem da outra. Tu tem que enxergar o que está acontecendo aqui e conseguir ver, né? Que tu tem que defender todo esse sistema de ciência, que não ficar só nessa insensatez do que tu acha e a ciência não corrobora, e também não ficar sobrevalorizando essas coisas quando a ciência concorda contigo. Foi por isso que eu fiz questão de dizer, olha, aqui eu estou mostrando a questão da BCG, mas é um estudo correlacional, não é certo. Que eu tomei BCG, eu estou curado. Então, não tem nada a ver com isso. É um estudo correlacional. Senão não teria quase morto. Tá, então, assim, então o que a gente tem do Mandetta? Que a gente tinha até então. O Mandetta mudou bastante, tá? Ele era abraçado, né? Ele era um cara muito progressista nisso aí, abraçado em qualquer coisa que a OMS ditava. Só que a OMS não sabe nada, cara. Não sabe nada. Não, tipo, esses caras foram os caras que disseram que aquele estudo do Imperial College, que ia morrer 1 milhão de pessoas, era que a gente tinha. Era aquilo. E aí todo mundo, de fato, ficou todo mundo trancado em casa. Entendeu? Eu também me assustei naquele primeiro momento. Só que aqui no Brasil, quando chegou o contágio interno, a gente viu que as coisas são diferentes. Os números são diferentes. Então a gente tem que prestar atenção em cada realidade de cada lugar do mundo. E dentro do Brasil, existem vários Brasis. Então cada lugar tem que ser diferente. Em cada estado tem que ser diferente. A capital de São Paulo está diferente. Tá, tem que ter um atendimento especial. Tem, mas no interior precisa fechar todos os comércios. Se não tem nenhum caso sequer. Aqui no Rio Grande do Sul, tem 80 cidades que tem 420 cidades que não tem um caso sequer, Ícaro. Aí a Como é pergunta do Tostines. Elas não têm caso porque tá todo mundo trancado e aí, de repente, se todo mundo for pra rua, todo mundo vai pegar no interior ou não? Ou não dá pra saber? Tá, aí que tá. Aí tem 2 visões, tá? Alguns infectologistas dizem o quê? Eu conversei aqui, cara, com o Dr. Anthony Wong. Tu deve ter ouvido falar dele já, é um baita infectologista. Foi o cara que, antes de começar tudo isso, ele falou, cara, o coronavírus, essas pandemias, são uma força da natureza. Não interessa o que tu faça, ela vai passar por cima. Tu ficando em casa ou não ficando, ela vai pegar igual. Porque se tu tem esse negócio, né, se tu tem essa doença e essa doença é assintomática, se tu ficou trancado em casa e tu não sabe se tem a doença, tu pode estar passando para toda a tua casa. Entendeu? Então, tipo, a gente não sabe essas coisas aí. Então ele diz, cara, para efeitos de pandemia, a gente não leva nem em consideração esse tipo de coisa. A gente tem que tratar como se tudo tivesse acontecendo normalmente. Então, essa informação, é por conta disso. Como é que eu vou dizer, cara? Deixa eu pegar um outro estudo da FAPESP aqui. Tá? Seguinte, antes disso, apareceu aqui que a gente tem 50 segundos de live. Vou fechar e a gente volta.
Tá, tu que manda. Beijo.